Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um chat de estratégias quantitativas aqui no auditório Direct Invest. Hoje é quarta-feira, dia 21 de novembro de 2012. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, xingar, só não pode usar palavrão, pode xingar sem usar palavrão também. E a gente, praticamente desde o nosso último chat, quarta-feira passada, tivemos 2 pregões e meio, né, ou 3 pregões aí. Então, hoje a gente vai fazer um programa um pouco mais curto, porque também não tem tanta coisa para falar assim. Alguns comentários, né, algumas ações fazendo divergência de fundos aí por alguns indicadores técnicos, outras afundando mais ainda, como as do setor elétrico. Mas é sempre baseado naquela premissa que o mercado não gosta muito de novidade, não gosta muito de mudança da regra com o jogo andando. O que é importante é a gente estar do lado certo da porta do banheiro, né? Não importa quanto tempo passe. E vamos começar dando aquela olhada. Primeiramente, já de cara, já tem aqui uma pergunta do Bruno: quais são os dias do chat do Roxo? O chat do Roxo já responderam aqui também. Segundas, terças e quintas, sendo que segunda é às 5h20 sobre opções básico, terça-feira é às 15 horas sobre long e short, e quinta-feira tem o comentário semanal do mercado, falando sobre finanças e economia, um bate-papo rápido, e logo depois o chat de opções avançado às 17h30. O pastor já colocou já a fibra dele. Pastor, eu recebi o seu pedido de inclusão aqui no MSN, está incluído. Quando quiser a gente conversa aí com mais calma. Bem-vindo a todos, deixando de novo aberto o espaço aí para perguntas e comentários, lembrando que este não é, você já me adicionou, pastor, fica tranquilo. Esse daqui não é um chat de indicação, nem de recomendação, nem de nada, é simplesmente um comentário sobre estratégias, sobre como operar alguns tipos de cenários. Sem mais delongas, como eu estava falando, eu primeiramente já vou pedir desculpa de novo. Eu não estou conseguindo nem abrir o Shark aqui no meu computador. Eu preciso dar uma limpada aqui no computador e eu ainda não consegui fazer isso. Então peço novamente desculpas, mas eu vou usar aquele meu velho programinha de gráfico aqui, que não interessa saber qual é, mas é só o que eu uso normalmente, assim, por uma questão de contingência. Eu peço desculpa, mas até onde fui informado, o pessoal da Directa, da Banif, ex-Banif, já está resolvendo o problema do cheque, um pequeno problema que ocorreu no cheque, e em breve eles já vão estar lançando uma versão corrigida aí, da qual eu ainda não tive acesso. Então, tirar minha cara feia. Aqui em São Paulo, 17 horas e 22 minutos de um dia ensolarado, o que pode significar que vai chover daqui a alguns minutos. Então vamos lá, vamos dar minha cara para a tela de cara. Vou colocar aqui o Ibovespa e tirar aqui essa rabisqueira toda. Lembrando que esse é o programa que eu uso normalmente, não é de fazer propaganda nem nada, é simplesmente uma referência que eu tenho usado mais frequentemente. Não ganho para fazer propaganda nem nada do gênero. Vamos lá, pessoal. Bem, é isso que nós temos. O pastor falou pra gente dar uma olhada em fibra, a gente olha depois, mas a gente faz um comentário rapidinho aí. O Ibovespa segue naquela sua tendência de zigue-zague descendente, testando aqui o fundo anterior nesta faixa de preço, que seria o fundo aqui dos 56.200 pontos. Chegou a fechar um dia abaixo, mas já recuperou na sexta-feira. Sexta-feira a gente teve um dia, foi emenda de feriado aqui, né? É modo de dizer emenda, mas foi um entre feriados aqui. A gente já teve um dia, aliás, sexta-feira a gente teve um dia negativo e na segunda-feira a gente teve um dia mais positivo. Então a gente está sambando aí em cima desse fundo anterior dos 56 mil pontos. Chegou a perder aqui os 56 mil, veio para
para 55, mas já recuperou. O que interessa é que continua no zigue-zague descendente aqui, na tendência de baixa desde o meio de setembro, aí, ou seja, uns 2 meses, já, o Ibovespa já se encontra em tendência de baixa. O Cavoc está perguntando quem tem um link para tela cheia. Eu tenho o link para tela cheia, mas se você olhar no chat ali, tem um expandir logo à esquerda embaixo, Cavoc, você está vendo aí? Embaixo da janelinha tem um expandir. A outra opção é você aumentar o zoom do seu navegador, clicar dentro do espaço que ficou vazio e dar a mostrar tudo. Mas, como eu sou um cara muito bonzinho, e o Cavoc já é um cara que já é freguês aqui, que também frequenta, eu vou tentar colocar o link aqui da tela cheia, um momento. Eu não sei se está funcionando ainda, mas o link que eu tenho é esse aqui, Cavoc, ver se funciona aí. E vocês me dão um retorno aí, se está tudo em ordem, se está me ouvindo, se está muito ruim a tela aqui, enfim, fala aí que a gente dá um jeito. A gente só não dá jeito para dívida e para acaba em JSP ou expandir não está valendo. Tá bom, Cavoc, beleza. Vê aí se funcionou. Vê se funcionou o link aí. Beleza. Então é isso. Falar do Ibovespa é isso. Pelo andar da carruagem tem aí chegou a bater num suportinho aqui do 55, né? Mas a perda desse 55 traz o índice para 52, que é o fundo anterior, que é a congestão de fundo. Olhando também, já comentei a semana passada, mas olhando a simetria, se continuar mantendo a simetria, a gente congestiona aqui nesses valores, entre os 52 e os 55, para depois, após 1 ou 2 meses, voltar a subir. Não é um exercício de futurologia, simplesmente utilizando aí a simetria que a gente tá olhando. Eu tinha separado aqui uma das entradas aqui de retorno à média, né, que eu reparei na semana passada, já estava até a hora que eu entrei já estava aqui. Se a gente notar aqui uma entrada em CSN, naquele sistema que eu gosto. Bem, primeiro que o CSN deu uma agulhada aqui, né, para quem já está familiarizado, a CSN agulhou aqui nesse candle e as médias abriram invertidas, ou seja, reforçando um rompimento para baixo. A perda dos 10,80 aqui, 10,80 e os quebrados, enfim, 10,80, vamos arredondar, 10,80, 10,85, abririam uma venda com um rompimento da venda. Depois de 2, 3, 4 dias aqui, a gente faz esse candle aqui fechando quase totalmente fora da banda de Bollinger, fechando praticamente na mínima, com volume, uma média de 48 e um volume de 64, ou seja, com um volume acima da média, e fechando na mínima. Então, estratégia de retorno à média, compra 1/3 da posição nesse fechamento. Se tivermos um candle positivo, que nem foi no dia seguinte, compra de outro terço na posição, e hoje a compra do terceiro terço da posição no rompimento da máxima do candle de segunda, que foi em 10,43. Então a posição seria uma posição em 9,83, 1/3 da posição em 9,83, segundo terço da posição em 10,23, então já daria mais ou menos um preço médio de 10 aí. E hoje comprando no rompimento dos 10,35, traz então 1/3, dá mais ou menos um 10,10, então estaríamos comprando numa posição de CSN aqui com preço médio em torno de 10,10 mais ou menos, e hoje ela já fechou perto de 10,40. Lembrando que o objetivo de compras assim, olhando, pode ser, olhando no gráfico, a gente pode eleger o fundo, a congestão perdida aqui em torno dos 10,80, 10 e uns quebradinhos, e próximo da média de 21 aqui, que no caso está em R$11, mas vem caindo. Então entre 10,80 e R$11 já seria um objetivo para essa compra de contra-tendência ou de congestão, como a gente quer.
Olha, graficamente falando, ela teria espaço para cair mais um pouco, tem suportes aqui nos 9,60 e depois no fundo de julho em R$9. Mas está valendo. Para um mercado mais indefinido aqui, um bom objetivo seria a média de 9, que hoje estaria em torno de 10,50, 10,60. Mais uma estratégia de swing trade. Hoje o primeiro stop é mais complicado, né? Teria que olhar um stop gráfico, um stop pela volatilidade aqui, né? Do primeiro terço da posição. Mas depois que a gente efetua a segunda e a terceira entrada, a gente já tem stop ou na mínima, né? Que seria na entrada, né? No ponto de entrada do primeiro dia, ou nas mínimas dos dias aí anteriores em R$10, menos alguma coisa aí para dar uma folga. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente ia falar. Isso aqui foi o que me chamou a atenção de retorno à média na CSN. O Marcão, fala aí Marcão, tudo bem? Beleza? TG, comente Itaú S cifrão. Eu vou supor que seria Itaú SA4, porque o cifrão fica em cima do 4 no teclado. Brincadeira, Marcão, é isso aí. Vamos lá, Itaú SA4. Rapidinho para não perder tempo. A Itaú SA, quando o Marcão pedir para comentar alguma coisa, pessoal, eu já não vou nem falar que é rompimento, né? Porque para quem já acompanha, todo mundo sabe aqui que o Marcão gosta de rompimento, então, sem querer entregar a estratégia do cara, a Itaú SA, depois de perder o fundo aqui dos R$9, 9 uns quebrados aqui, 9,15, 9 uns quebrados, chegou a fazer um fundo, a simetria também interessante, não chegou a cumprir totalmente o pseudo topo duplo aqui, né, que a conta que a gente tinha feito é que chegaria perto dos R$8, mas ela chegou aqui em 8,40, 8,30, 8,41, né, não chegou a cumprir totalmente esse valor, já deu uma invertida e aqui está ameaçando romper uma congestãozinha em torno que vai dos 9,40, dos 8,80 até os 9,40 aqui. Hoje ela testou bem e fechou exatamente nos 9,40. Então, uma entrada, não tivemos um volume tão grande assim, não foi um candle tão direcional, formou mais um candle de indefinição aqui, semelhante a esse que já estava aqui anteriormente, muito parecido até, talvez o range um pouco maior. Eu gostaria de uma entrada um pouco mais claro, se fosse para operar algum tipo de rompimento aqui. Ô pastor, beleza, faltou fibra, desculpa, vai ser a próxima sim, desculpa, foi sem... É que eu entrei no roteiro aqui, depois eu já fui. O Cavoc está falando que tem uma agulhada no diário de Itaú SA. Normalmente para ter uma agulhada teria que ser um pouquinho mais tempo essa congestão, né? São uns 4, 5 dias aqui. Se a gente colocar no intraday, talvez tenha assim uma congestão mais bonita. Mas aqui não foi tanto tempo assim, né? E a agulhada aqui, as médias estão um pouco distantes, né? Que são essas médias pontilhadas, desculpa, são essas médias não pontilhadas, são essas médias cheias aqui, né? Então a de 21 está aqui, a de 5 está mais ou menos aqui e a de 50 está aqui. Então elas estão, tudo bem, estão atravessando esse candle grande, mas não chegou a ter uma contração de volatilidade para se configurar uma agulhada. Também não tivemos um volume acima da média, não teve um volume acima da média. A única parte positiva é que aqui a gente tem uma máxima em 9,40 e hoje ela fechou exatamente em cima da máxima. Então também assim, eu gosto, para entradas de rompimento seria interessante umas entradas mais claras. O fato é que a congestão aqui aparentemente continua. Vamos ver amanhã. Para ter uma entrada de rompimento, amanhã a gente precisaria estar ela, né? A gente não, desculpa falar na primeira pessoa, pessoal, é só vício de linguagem. O rompimento da máxima de hoje, com um certo volume, com candle um pouco mais direcional, daria uma entrada mais clara, né, de rompimento da congestão aí, e as bandas se abririam também. O objetivo seria em torno do topo anterior, em 10,30, 10,20, se bem que tem um gapzinho aqui para fechar, mas enfim. Primeiro, tá bom, realização parcial em 9,80 e objetivo em torno de 10,20, 10,30 aqui em cima. Mas o ideal seria que congestionasse mais tempo para pegar mais força. Esse fundo aqui, podia falar assim, um ombro, cabeça, corcunda, ombro, enfim. Mas não, na verdade é só
um fundo mais arredondado aqui, já apareceram algumas divergências em indicadores e a acumulação continua ascendente aqui. Então são aquela história que eu gosto de mostrar os dois lados da moeda, o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo, a acumulação está ascendente, que nem diz o Kavok, deu mais ou menos uma agulhada aqui, mas não teve uma contração de volatilidade tão grande assim, né? Não teve muito tempo de congestão. E o rompimento, o lado negativo é que o rompimento não foi tão claro, não foi com candle um dia tão direcional e o volume não foi tão alto, se bem que a gente está numa semana complicada. Lembrando que quinta-feira é o Thanksgiving e para as mulheres sexta-feira é o Black Friday, né, para quem gosta dos consumistas aí. Então é uma semana mais complicada e a gente vindo aí de 2 feriados de quinta e terça-feira. Mas de qualquer forma, o gráfico não mostra isso, o gráfico só mostra os dias de negociação. E o que interessa é que a gente teve praticamente um W aqui. Se a gente colocar um gráfico de linha aqui, a gente vê um W. Já para quem é mais afoito, já poderia ter comprado aqui no rompimento dos 9,10, 9,11, que foi na segunda-feira, que é mais complicado ainda operar no entre feriados. O que a gente tem para falar de Itaú é isso aí. Se Marcão, se quiser mais alguma coisa, é só especificar. O Kavok falou, pô, você esqueceu Fibria? Não esqueci não, vamos dar uma olhada na Fibria. Fibria 3. A Fibria já foi mais interessante de se operar, agora entra naquele jeito que eu falo que assim, os candles não dão muita dica, né? Aqui. Em setembro a gente chegou a congestionar, chegou a ter uma entrada clara que não se confirmou, bateu na banda de Bollinger em cima, veio testar a banda de Bollinger embaixo e depois de dar a agulhada aqui, dar uma cutucada na banda de Bollinger embaixo, tivemos uma reação, uma entrada de congestão, podia ser rompendo a máxima desse dia aqui, que foi em 31 de outubro, e desde então a gente vem alguns dias de alta. Acho que só no dia 14, na véspera do feriado, a gente fechou feio. Aqui a gente teve um dia bem direcional, bem acima da média, mas no outro dia já tivemos a resposta com um volume não tão bom. Mas para quem entra no rompimento, entrou aqui, teve um rompimento frustrado. Quem gosta de colocar stop na mínima do candle de rompimento, aqui a gente tem um exemplo do como não deu certo. Talvez usar o famoso uma porcentagem da volatilidade abaixo do candle que rompeu pudesse ter dado certo. O fato é que ela está ensaiando aqui para romper. A acumulação também já está mais ascendente e hoje tivemos um movimento acima da média aqui, mas com candle de indefinição também. Indefinição é a palavra de ordem. Como eu disse, o mercado não gosta de novidades, não gosta de surpresas. Olhando a Fibria, para quem está comprado, um stop seria abaixo da mínima da congestão aqui, para quem trabalha no curto prazo, e para quem trabalha num prazo um pouco mais longo, o stop está bem mais longo aqui embaixo, para quem trabalha no semanal, por exemplo, o stop está bem lá embaixo, para quem trabalha só no zigue-zague. O fato é que ela aparentemente está numa congestão, né? Se bem que essa congestão pode se tratar do tipo de congestão mais chata de trabalhar, que é o alargamento, né? Ela vai congestionando e vai ampliando tanto a resistência quanto o suporte, né? É muito chato de operar isso aqui, porque não tem entradas claras, nem saídas claras, nem nada do gênero, mas aparentemente é isso que está acontecendo, fazendo o famoso megafone aí, ou enfim, cada lugar chama de um jeito. Não tem entrada clara. Se eu tivesse comprado aqui pretendendo vender no objetivo, a venda se daria aqui próximo da resistência, mas de repente, se entrar volume e tivesse rompimento dessa máxima aqui, já que ela teoricamente já rompeu os níveis anteriores de preço, já teve um fechamento nos níveis anteriores de preço, poderia adicionar posições, ou quem sabe já pensar numa realização parcial. É isso aí, pastor. Se tá bom para nós também. Vamos lá. O Marcão pedindo comente CCRO. CCRO a gente já tinha comentado, outra que provavelmente vai estar rompendo, mas aqui, né, Marcão, ela continua com o mesmo problema, ela continua meio derivando aqui, continua um dia para cima, um dia para baixo, um dia para cima, um dia para baixo, não tendo uma entrada muito clara, né? Ela já subiu bastante desde a encostada na média de 21 aqui, e continua fazendo candles muito laterais, cheio de ponta e tal. O fato é que ela rompeu o topo histórico e para quem gosta de rompimento seria uma entrada. Uma maneira, né, na segunda-feira ela rompeu esse patamar dos 18,77 que a gente havia comentado no outro chat,
né? Que é isso, pessoal, se vocês não estiverem vendo, não estiverem me ouvindo, não estiverem entendendo, por favor, para que a gente... Esse 1877 e 1880 aqui, ela chegou a testar na sexta-feira e na segunda ela rompeu, devido ao feriado, os volumes não são tão acima da média assim, foi com volume até abaixo da média, né? Se a gente olhar aqui, o volume de 47, a média é 53, então também não, o candle foi bonito, mas o volume não foi tão claro. Na verdade ela está meio indo com o vento aqui, né? Pode ser do mesmo jeito que com o vento aqui, uma invertida pode ser fatal, mas de qualquer maneira, olhando num prazo, né? Trazendo um pouco para trás, ela vem em alta já, pelo menos pelo critério das médias aqui, pelos topos e fundos, apesar que ela está meio entre uma congestão e uma leve alta, né? Mas se a gente olhar ela mais para trás aqui, ela nunca teve grandes períodos, né? Ela sempre vai subindo devagarzinho e sempre, que é aquela que eu sempre comento, que não adianta a gente ficar contando candle nela. A gente tem que olhar um movimento um pouco mais amplo nela, porque ela é uma leve tendência de alta que já dura um bom tempo, aquela famosa devagar e sempre, né? Então não dá muito, não tem grandes, que nem aqui. Ela chegou a perder um fundo, fez um candle feio, congestionou, cutucou a banda de Bollinger e iniciou uma sequência de alta desde o meio de setembro aqui. Para um mercado que está muito ruim em outros setores, como as elétricas, siderúrgicas e as governistas aí, vamos dizer, ela ainda está se mantendo na sua leve alta, as três médias alinhadas, a média curta, a média média, a média longa alinhada, a banda de Bollinger abrindo, e os volumes, se não é acima da média, são volumes na média, e está trabalhando acima da média de 200, ou seja, melhor está nela do que está em qualquer uma das problemáticas aí, como as elétricas, Banco do Brasil, Petrobras e coisas do gênero. Esqueci de alguma, fibra, então SA, CCRO, é isso aí. Beleza, então eu já tenho. Então, já que a gente citou, eu vou dar só aquela famosa olhada na Petro, né? A gente está tendo sinais bem negativos nela, já faz algum tempo, não interessa o motivo, simplesmente são sinais. Deixa eu tirar aqui a rabisqueira. A verdade é que, o fato é que depois que ela deu essa puxada para cima, fez o famoso candle totalmente fora da banda de Bollinger de dois desvios padrões aqui. Essa pontilhada é 2,5, né, que eu uso aqui nesse sistema meu. Então ela fez um candle de reversão, se vocês quiserem, mas de indefinição aqui, subiu, foi até lá em cima e voltou. Para mim indefinição, totalmente fora da mana. No dia seguinte fez outro de indefinição cutucando a mana, e depois foi do mesmo jeito que a CCRO subiu, a Petro caiu, mas a acumulação aqui já estava embicado para baixo, indicando uma certa distribuição, e desde então ela só foi dar um fundo claro nos R$22, ameaçou subir, não encostou nem na banda de Bollinger superior e desabou a morro abaixo, hoje fechando em 18,62 na mínima do dia, que também não é um negócio, uma boa notícia. Volumes nas baixas bem acima da média, as médias alinhadas para baixo, os volumes não muito acima da média, mas acima da média. Então assim, ó, aqui nesse dia a média era 458, aqui foi 508, 10% acima da média. Nesse dia 20% acima da média, nesse dia também mais ou menos de 130 para mais ou menos 30% acima da média, e hoje mais um sinal negativo. E lembrando que ainda em nenhum momento aqui nós tivemos uma entrada clara de contratendência, né, de retorno à média da Petrobras. Talvez hoje tivemos um volume razoável, ela fechou, deixa eu ver aqui, ela fechou 2% fora da média, o ideal seria um pouquinho mais que isso, né? A volatilidade dela está em torno de 30%, então ela teria que fechar pelo menos 3, 4% fora da banda para ter uma entrada em Petrobras. Em relação à média, ela fechou 10,8 abaixo da média. Também o bom seria um pouquinho acima disso, mas já dá para os mais afoitos pensarem. O ideal, na verdade, é que ela
fizesse exatamente essa configuração, o ideal, por incrível que pareça, para a entrada de contra-tendência, o ideal seria que ela fechasse um pouco abaixo disso, porque daí já entraria numa zona de suporte aqui perto dos 18,20, ou seja, ela pode cair mais uns 3% e fazer exatamente o que ela fez hoje, fechar na mínima com volume acima da média, e daí a distância da média estaria maior, ela estaria numa zona de suporte bem claro, que é aqui entre os 17,50, 18 reais aqui, que é essa faixa de suporte, seria mais claro. Mas a gente só opera, né, o mercado, a gente não escolhe o que ele vai fazer, a gente tem que estar preparado para o que ele fizer e ter pontos claros. Não tem uma entrada clara, o único critério que está mais próximo seria a distância da média, que a média está aqui em torno de 20,90, né, e hoje ela fechou 18,60, então marcando a média para cá, deu em torno de 10%, 10,8%, o ideal é um pouquinho acima disso. Né? Se a gente dividir a volatilidade por 3, estaria dando 10,20, então está muito justo assim, né? 1/3 da volatilidade, aí seria um pouquinho mais que isso, né? que a gente gosta. Está muito no limite, é isso, não está tão claro, e só pelo critério na média, pelo critério da distância da banda não. Então também se aqui tivesse fechado 18,50, 18,40, apesar do desespero de quem está comprado, teríamos uma entrada mais clara contra a tendência. Mais alguma, pessoal? Mais alguém tem alguma dúvida? Então, bem, se não colocar, eu vou continuar nas que eu mais acompanho por causa das opções. A Vale continua na congestão anteriormente, depois de desmanchar a simetria bonita que ela estava até esse ponto aqui. Mas o fato é que ela continua fazendo fundos mais altos e topos pelo menos no mesmo nível que os anteriores. Então, para quem gosta de figurinha, fazendo aí um triângulo meio ascendente aí, no caso, apesar que como eu disse, eu não gosto de figurinha, nem perco tempo decorando isso, o fato é que ela tá numa congestão com fundos ascendentes e topos mais ou menos no mesmo nível, mas aspecto negativo, trabalhando abaixo da média de 200 aqui, ainda, né, que essa aqui ainda está abaixo da média de 200, e muito candle de dúvida, muita briga ainda nela, né? Ela não sabe se segue uma linha ou segue outra, se ela vai embora junto com a Petrobras, ou se ela acaba tendo algum tipo de reversão, algum tipo de movimento mais forte. Mas também fazendo um comentário de que perto do resto do mercado que está não tão bonito assim, ou que está derretendo, a Petrobras a Vale está numa congestão. Como eu sempre digo, quem trabalha com Petro e Vale não pode deixar de trabalhar com opções, ou pelo menos para fazer um hedge, ou para dar uma alavancadinha, ou fazer uma trava para segurar aí. A estratégia de compra do papel com trava de baixa levemente fora de dinheiro do Roxo, dos chats de segunda-feira do Roxo, tem sido uma estratégia bem interessante, que quando o papel sobe, você perde na trava, e quando o papel cai, você ganha na trava e compra mais papel mais barato. Então é uma estratégia que a longo prazo cria uma expectativa, uma matemática positiva de acumulação do papel. A questão é você acertar se você quer acumular Vale, ou quer acumular Petro, ou quer acumular BMF, ou quer acumular OGX. Mas essas que tem as opções, já temos algumas opções também sendo líquidas, né, como Itaú, talvez PDG, eu não sei como é que está, estou acompanhando mais as puts de Vale e Petro, tão interessantes, que é a história do stop, né, que a gente conversou aí nos outros, vou colocar na minha cara, não, vou deixar aqui mesmo, que a gente já conversou das outras vezes. Você comprar uma put, você está comprando um seguro, e a put não pula stop, então de repente você fazer uma estratégia de proteção, né, uma estratégia de seguro com put, que é o seguro? É o seguro do seu carro, você paga uma quantia por mês para, se der merda, você está protegido, você tem seu carro de volta. A put simplesmente é uma opção de venda que você garante um preço, entre aspas, garante um preço de venda, desde que você pague para isso. Então você compra, e quanto mais para baixo
estaria o seu stop, né, o seu preço de venda, mais barata é a put, mais menos você recebe para quem comprou a sua, para quem vendeu para você a put, você pode vender pelo preço acordado anteriormente. Uma opção de venda, você tem o direito, mas se você comprou uma put, você tem o direito, mas não a obrigação de vender para uma pessoa a um determinado preço. E quem vendeu a put para você tem a obrigação, caso você queira, de comprar a sua ação. Então, em vez de usar stop, usa uma put. Eu acho que já dá. O grande problema de put é, como não tem tanta liquidez, você paga um pedágiozinho aí, os spreads entre compra e venda ainda são altos. Então, tudo isso tem que estar dentro aí do seu sistema. Mas com o aumento da liquidez, começa a ser uma estratégia bem interessante você fazer a put. Então, a gente está aqui com Vale, tentando, deixa eu ver se eu tenho, olhando, gosto de olhar, para quem gosta de estar comprado, né? Deixa eu ver se é isso. A EasyTech, que está numa boa tendência de alta aqui, pelo menos desde julho, né, depois de congestionar aqui de março a julho, entrou uma boa tendência de alta e faz aquele famoso congestão de topo, e hoje fechou no limite dessa congestão. Então, para quem está comprado aqui em EasyTech, olho vivo, né, que podemos estar aqui fazendo uma famosa congestão de topo e as médias querendo inverter para baixo. Quem está comprado EasyTech para trade ou para ou no caso assim, mesmo que seja por um prazo mais longo, é bom começar por as barbas de molho aqui. Aqui hoje a gente já teve um volume um pouco acima da média e um candle um pouco mais feio aqui, se bem que desconfiguraria por causa desse rabichinho aí dele, mas é bom já começar a pensar aí, né? Quem compra em suporte comprou hoje, quem está acompanhando tendência, já é bom começar a pensar aí melhor no que fazer com a EasyTech. Outro que eu estava olhando, essa daqui já é um pouquinho mais micro, deixa eu ver se é isso, não. Pronto, ND, eu inverti aqui. Chegou a fazer a mesma coisa, vem depois de rompimento de uma congestão, tem um volume razoável, né, 7 milhões, então não é tão micro assim, não é tão small cap assim, né, não está no nosso limite, mas depois de uma longa tendência de alta também, e de vários rompimentos, várias congestões de rompimento, a Grendene ameaça fazer uma congestão maior aqui no topo. Mas para quem comprou um recuo, né, olha aqui, vários dias de alta, o candle fechando na mínima, próximo de uma média de referência, fez um candle de definição e começa a andar de novo. Uma semana, né, 1, 2, 3, 4, 5 candles atrás. Também estava interessante quando eu olhei essa Grendene aqui. Uma que chamou atenção para o comentário hoje foi a BVMF, né, que vem de mais complicada, mais arisca de operar, mas ela continua numa certa tendência de alta, e aqui fez a mesma coisa, fez uma congestão. É sobre isso que eu ia falar, que eu tinha separado nela assim, ó. Aqui ela chegou a ter um rompimento nesse dia, olha como não é mole também a vida dos rompedores. Aqui ela chegou a fazer uma congestãozinha de alguns dias, com as médias se aproximando e se afastando. Teve um dia com uma movimentação mais forte, praticamente quase o dobro, 2 vezes a média diária de movimentação nesse dia aqui que está marcado. Rompeu um fechamento acima, já fechou um dia acima da resistência do máximo, né? Que em fechamento nem se fala, né? Chegou a ter o fechamento, era em torno de 13,50, e aqui a gente chegou a testar, mas não fechou, que era 13,70. Nesse dia aqui ela fechou e trabalhou acima dos 13,70, o que indicaria uma entrada. No dia seguinte ela fez um candle de definição, foi um dia mais de dúvida, e perdeu a mínima desse candle, gerando algum stop de entrada aí, ou para quem gosta, na entrada no stop no ponto de entrada, tanto no fechamento anterior em 13,50 como na mínima do candle que fechou, ela já teria gerado um stop aqui, e as médias embicaram para baixo e perdeu a mínima da congestão, ou seja, sinais, inclusive aqui poderíamos considerar até um pullback para quem quiser, até uns sinais mais feios. Próximo stop
da BVMF seria em torno de R$12 aqui na mínima desse candle, que é também a máxima dessa congestão aqui atrás. De qualquer maneira, 6, 7 dias assim já em baixa, né, com 2 dias de indefinição aqui no meio, também já outro, só para mostrar como um rompimento também pode falhar. O importante é ter um plano para tudo, ou seja, para quem coloca o stop na mínima dia a dia, já foi estopado aqui. Para quem coloca stop no mínimo do candle de entrada, já foi estopado aqui ou no fechamento aqui. Ou seja, a partir dos R$13 aqui, quem estava comprado nela, ou quem apostou nesse rompimento em 13,70, estopou com 3, 4, 5, dependendo da ganância, entre aspas. E a entrada aqui não era para entrar com tudo também, né? Aqui já era a entrada de metade da posição, pelo menos, ou seja, foi estopado em metade da posição, tendo 3 pontos claros do stop aqui, e atualmente estaria de fora olhando, vendo até resolver o que ela vai fazer. Gente, o que eu tinha para falar, que eu tinha separado mais ou menos para a gente comentar, é isso. De novo, peço perdão aí por não estar usando o Shark, mas infelizmente o meu computador aqui não brigou com o Shark, eles não conversam mais, mas isso já está sendo solucionado. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nenhum assunto, nenhum comentário, eu me despeço por aqui. Já falamos por 36, 37 minutos. Como eu disse, desde a nossa última conversa a gente só teve 2, 3 pregões, né? 3 pregões contando com o de hoje, então não teve tanta mudança assim em relação à quarta-feira passada. Quem quiser assiste os vídeos no YouTube, né? Estão lá na página da Banif no YouTube os vídeos. Eu agradeço a presença de todos. Valeu Marcão, valeu Cavoque, valeu Pastor. Quem quiser já sabe, meu e-mail é tgkraus@rocks.com.br. Pode escrever, que na medida possível a gente está aí ajudando. Eu não sou, não sou nem benemérito, nem, aqueles cara filântropo, né? Simplesmente eu aprendo também ajudando as pessoas, ou simplesmente conversando sobre o assunto, sempre lembrando que eu não sou dono da verdade, eu só estou mostrando aqui um método que a gente usa, ou algumas coisas que a gente concluiu que podem funcionar. E tanto que, como vocês veem, eu sempre falo numa faixa de suporte e resistência, eu sempre falo em entradas e saídas parciais, apesar de ter gente que não concorda comigo. Eu acho que 100% também é parcial. Se quer entrar com tudo e sair com tudo, é só você tomar o controle de risco em relação a eu estou entrando no all-in. Então, enfim, né, temos que ter o controle de risco, que na verdade no mercado prospera e se mantém quem perde pouco e ganha muito, não apenas quem ganha muito. É isso. Deixa eu ver aqui, valeu TG, você tá sempre offline no MSN. Não, cara, o meu MSN que tá com problema, bicho. Eu já resolvi isso, fica tranquilo. O meu MSN tava com problema, que ele tava aparecendo deslogado para todo mundo, sei lá, não é nem o invisível, é uma outra coisa. Ele tava com outro setup lá, mas eu já arrumei isso aí. Obrigado, pessoal, boa tarde, bom Thanksgiving amanhã para todos. O mercado vai estar morninho amanhã. E amanhã também temos o comentário do Roxo, comentário de mercado semanal, falando sobre notícias, informações, enfim, fazendo um comentário econômico semanal das 5h10 às 5h30, e logo depois às 5h30, já na sequência, o Opções Avançado. Muito obrigado a todos, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Um abraço a todos, pessoal, valeu, obrigado mais uma vez, até a semana que vem.